tenho a seguinte questão. Deixa eu colocar aqui para vocês acompanharem. Beleza. A questão aí diz o seguinte, repare aqui comigo. Em uma mistura de água e óleo, o óleo corresponde a 20% do volume. Se 25% da água na mistura evaporar, o volume de óleo passará a corresponder em porcentagem a, e nós temos aí 5 opções de resposta. Imaginemos o seguinte, tá? Eu tenho aqui um recipiente qualquer, onde desse recipiente, 20% dele é de óleo. Automaticamente, 80% dele é de água, beleza? E aí nós temos aqui o seguinte, se 25% da água na mistura evaporar, então o que acontece é, vamos supor que esse meu recipiente tenha 1000 ml de capacidade, ou então 1 litro, né? Então, desses 1000 ml, o que vai acontecer? Eu tenho 20% que é de óleo e eu tenho 80% que é de água. Ora, 20% de 1000 ml equivalem a 200 ml. E 80% de 1000 ml equivale a 800 ml. Beleza? Só que, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui? Desse total aqui de água, eu tenho que 25% vai se evaporar. É o que a questão mostra aqui, certo? Então, vamos lá. Eu tenho que calcular, primeiramente, 25% de 800, ou 25 sobre 100 de 800. Cortando 2 zeros com 2 zeros, aqui me sobra 25 vezes 8, cujo resultado é igual a 200 ml. Isso quer dizer o seguinte, que desses 800 ml, vão me sobrar 600. Logo, o novo volume, reparem, ele vai ser composto por 200 ml de óleo mais 600 ml de água, cujo resultado é igual a 800 ml. Esse é o volume total após a evaporação da água, belezinha? E aí a questão quer saber o seguinte, o volume do óleo passará a corresponder em porcentagem a quanto? Horas. Inicialmente, pessoal, reparem que o óleo equivalia a 20% do total do volume, certo? Do volume total, no caso, né? Agora nós temos ainda 200 ml de óleo, que valem X%, de um volume total de 800 ml. Ora, se o volume é total, pessoal, é porque então ele equivale a 100%. Vamos lá, então. Aqui nesse caso, eu vou resolver essa multiplicação aí, essa multiplicação aí, tá? Em diagonal. Então, repare que eu vou ter 800x igual a 200 vezes 100, beleza? Eu vou deixar em forma de multiplicação, mas sem resolvê-la. Então, eu vou ter 200 vezes 100 dividido por 800. Eu posso cortar 2 zeros com 2 zeros. Então, o nosso valor de x equivale à divisão de 200 por 8, onde esse resultado é igual a 25%. Então, quer dizer que o óleo que antes equivalia a 20% do total, do volume, né, do volume total, agora ele equivale a 25%. Então, nós temos aqui o nosso gabarito, a letra C. Beleza? Ok. Então, vamos lá. Aqui nesse caso agora, belezinha. Primeira questão já foi.
Alguma dúvida dessa primeira questão aí? Então, pessoal, vocês conseguem reparar aí que nesse caso depende muito de como a questão, a porcentagem, né, ela vai ser cobrada numa prova. E outra coisa interessante aí é o seguinte, tá? Que quando você tem esse tipo de problema, vamos dizer assim, né? Quando você tem um tipo de problema de porcentagem, onde de repente essa porcentagem ou esse valor total de um volume, por exemplo, nesse caso aí, ele não é dado, você pode estipular qualquer volume que você queira. Eu estipulei 1000 ml, mas você pode colocar o volume que você quiser e trabalhar a porcentagem justamente em cima desse volume, beleza? Eu acho que a primeira questão está ok, né? Vamos para a segunda questão, então? Atenção aqui na tela comigo, vamos lá. A segunda questão já me diz o seguinte, vamos lá aqui para ela. Na segunda questão, uma construtora disponibilizou para um cliente 25 funcionários. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui os funcionários, num total de 25, que conseguem realizar uma obra em 90 dias. Então, nós temos um total de 90 dias. Caso essa construtora tivesse disponibilizado ao seu cliente mais 20 funcionários, opa, se eu tenho mais 20 funcionários, é porque eu tenho, então, 25 mais 20, cujo resultado é igual a 45. Além dos 25, ele já fala aqui, né? Para realizar essa mesma obra, todos com a mesma eficiência de trabalho, então essa obra seria concluída em X dias. O que que vai acontecer aqui, pessoal? Olha só. Deixa eu voltar aqui rapidinho. O que que vai acontecer aqui nesse caso, tá? Nós temos aí, então, a chamada regra de 3, simples, só que inversa. Por que que ela é inversa? Porque repare que eu tenho uma certa quantidade de funcionários trabalhando numa obra. Eles acabam essa obra em uma certa quantidade de dias. Se eu tenho que realizar a mesma obra, só que a quantidade de funcionários não foi, aliás, ela foi aumentada, quer dizer, então, que a gente vai conseguir realizar essa obra em menos tempo. Por quê? Porque agora eu tenho mais pessoas ajudando, ok? Então, quer dizer, antes nós tínhamos, né, 25 funcionários, né, 25 pessoas trabalhando na obra, vamos dizer assim, e que essa obra foi realizada em 90 dias. E agora a questão quer saber em quantos dias esses 25 funcionários, somados a mais 20 funcionários, vão acabar a mesma obra. Vamos voltar para a questão aqui, então. Repare comigo. Aqui nesse caso, então, nós temos o seguinte. Opa. Beleza. Então, nós já vimos que a quantidade de dias ela vai ser bem menor. Por quê? Porque aumentou a quantidade de funcionários. Então, se aumentou o número de funcionários e diminuiu o número de dias, isso quer dizer, então, que essa regra de 3 ela é inversa. Sendo ela inversa, você consegue realizar a sua multiplicação aliás, na horizontal. Então, eu vou ter assim, olha só, 45 vezes x, que é 45x, igual a 90 vezes 25. Eu vou deixar a multiplicação sem resolvê-la. Por quê? Olha lá. Esse 45 que acompanha o x, automaticamente, ele vai passar dividindo aqui no segundo membro. E essa divisão, o que que vai acontecer? Reparem que 90 dividido por 45 é igual a 2. Automaticamente, o valor de x, que equivale à quantidade de dias, é 2 vezes 25, cujo resultado é igual a 50. Logo, então, o nosso gabarito aqui é a letra A. Beleza, moçada? Então, você repara que nesse tipo de questão, quando a gente trabalha
quando a gente trabalha a regra de 3, é importante você verificar, além de saber, logicamente, resolver as operações matemáticas, verificar se essa regra de 3 ela é direta ou ela é inversa. Por quê? Porque vamos supor que se a regra de 3 fosse direta. Ela sendo direta, a multiplicação aí entre os valores deveria ser realizada em diagonal e não na horizontal, tá bom? Eu realizei na horizontal justamente porque a regra de 3 ela é inversa. E quando ela é inversa, você realiza justamente essa multiplicação na horizontal. Beleza, pessoal? Só uma informação aqui com vocês é a seguinte, tá? Aqui comigo nessa live está o professor Everton, tá? Ele tem um canal aí que é chamado Matemática é Top, e é top mesmo, né? E se vocês tiverem alguma dúvida durante a resolução da questão, vocês podem fazer as perguntas aqui nos comentários que ele ou eu iremos responder o mais rápido possível, beleza? E se de repente, durante a resolução aqui, você não entender alguma passagem, alguma operação, avisa a gente aí que eu volto e explico novamente. Bacaninha? Podemos seguir em frente, então? Vamos lá para a terceira questão? Deixa eu voltar aqui, então. Colocar a terceira questão aqui na tela. Peraí, que é muita coisa para fazer aqui. Beleza. Vamos lá, pessoal. Já estou meio bananado aqui. Ok, vamos lá. Terceira questão, então. Na terceira questão, nós temos aí o seguinte. Se uma torneira enche um balde de 2 litros em 20 minutos, então 2 torneiras enchem um balde de 5 litros em quantos minutos? Vamos lá. Primeiro passo aqui é nós identificarmos quais são os elementos que estão sendo envolvidos nessa questão. Então, eu tenho aqui a torneira, nós temos aqui o balde e nós temos aqui o tempo, tá? Onde nós temos uma torneira que enche um balde de 2 litros em 20 minutos. Beleza. Agora, a questão quer saber o seguinte: 2 torneiras vão encher um balde de 5 litros em quanto tempo? Gente, como nós temos aí 3 elementos, essa regra de 3, ela trata de uma regra de 3 composta, tá? Ela é chamada de composta justamente porque nós temos aí uma composição de 2 ou mais regras de 3 simples, beleza? Como assim, professor? Bem, se eu tenho aqui nesse caso uma composição de 2 ou mais regras de 3 simples, o que você vai fazer? Nós temos que analisar esses 3 elementos 2 a 2. De que maneira? Você sempre começa pelo elemento que possui a letra X, ou o elemento cujo valor é o desconhecido, é o valor que você quer achar. Esse valor a gente vai chamá-lo de valor mestre. Então, é a partir dele que a gente vai resolver esse problema, tá bom? Então, veja bem aqui, olha lá. Aqui nesse caso, eu vou ter o seguinte, beleza? Então, eu tenho que o nosso valor mestre, né, é o tempo. Eu vou colocar aqui, então, a flecha para cima, beleza? Colocando essa flecha para cima, reparem o seguinte. Eu tenho que agora comparar tanto as torneiras com o tempo, quanto a capacidade do balde com o tempo. Então, vamos lá. Primeiro aqui com o balde. Imagine o seguinte, a gente consegue encher 2 litros, né, um balde de 2 litros em 20 minutos. Se eu quiser encher um balde de 5 litros, eu vou precisar de um tempo maior ou menor do que 20 minutos? Ora, pessoal, se a capacidade do balde aumentou, então quer dizer que a torneira ela não vai mudar, né? Eu vou precisar de mais tempo para encher esse balde. Então, aqui nesse caso, se aumentou a capacidade do balde, também vai aumentar o tempo. As duas são diretas. Então, flecha para cima. Vamos agora aqui à torneira. Uma torneira, ela enche o balde
né, em 20 minutos. Duas torneiras abertas, elas vão encher o mesmo balde em um tempo maior ou menor do que 20 minutos? Bem, é importante que você lembre o seguinte: eu tenho agora duas torneiras abertas enchendo o mesmo balde. Independente da capacidade desse balde, ela não vai mudar. Só que eu tenho agora duas torneiras abertas. Então, eu vou ter um tempo menor. Então, se aumentou o número de torneiras, vai diminuir a quantidade de tempo? Então, nós temos aqui dois elementos inversos. Então, aqui é flecha para baixo, beleza? Deixa eu só conversar contigo aqui um negócio rapidamente, olha só. O que é esse lance aí de flecha para cima ou flecha para baixo? Primeiramente, eu tenho que identificar o seguinte: o elemento mestre, que é esse elemento que contém o x, que é o valor que você quer achar, a flecha para cima ou para baixo é você quem escolhe. Eu, particularmente, eu gosto de colocar sempre a flecha para cima. Ok. E aí, as comparações em seguida são sempre em relação a esse elemento. E aí, repare que nesse exemplo nós temos duas flechas para cima e uma flecha para baixo, onde essa flecha para baixo, ela representa dois elementos inversos, que é a quantidade de torneiras abertas e o tempo que vai encher o balde, tá? Então, se eu tenho mais torneira aberta, mais torneira jorrando água no balde, logicamente o balde vai ser enchido ou preenchido num tempo bem menor. Bacana? Vamos voltar aqui para a questão, então. Reparem. O que é o importante, aliás, por que é importante essa flecha para cima ou essa flecha para baixo? Repare aqui comigo. Esse lance da flecha para cima, ela vai ajudar no seguinte. Primeiro, o valor ou a fração, né, que tem a letra x, ela vai ficar antes da igualdade. Então, aqui eu tenho 20 sobre x. E as flechas ou as frações que vão ficar após a igualdade, elas sempre têm que estar de acordo com a flecha da fração que está à esquerda. Então, reparem que essa fração tem flecha para cima, o 2 sobre 5 também, só que 1 sobre 2 está com a flecha para baixo. O que você faz? Você inverte a sua posição. Inverter é trocar a posição, ou seja, o elemento que está em cima passa para baixo e vice-versa. E aí nós temos o seguinte agora para resolver. Reparem, eu tenho aqui 20 sobre x, que é igual a 2 vezes 2, que é 4, sobre 5. Bem, quando você arruma dessa maneira, pessoal, você sempre chega numa regra de 3 simples e direta. Sendo direta, a multiplicação deverá ser realizada em diagonal. Então, vamos lá. Começar a multiplicação pela letra. X vezes 4 é 4x, igual a 20 vezes 5, cujo resultado é igual a 100. Como eu quero achar o valor do x, esse 4 que o acompanha passará dividindo. E a divisão de 100 por 4, pelo menos aqui em Manaus, o resultado é igual a 25. Ou seja, duas torneiras encherão um balde de 5 litros em 25 minutos. Automaticamente, então, o nosso gabarito aqui é a letra D. Beleza, moçada? Então, reparem que esse tipo de questão, que envolve regra de 3 composta, ela não é tão difícil de ser resolvida. O mais importante aqui é você analisar a interpretação da questão e você verificar quais elementos são diretos e quais elementos são inversos. Bacana? Vamos ver se tem alguma dúvida aqui no chat. Até agora não. Tudo tranquilo aí. Beleza. Vamos aqui à nossa próxima questão, então? Podemos continuar? Vamos mandar bala. Questão 4, olha só. Dados os conjuntos A e B, assinale a alternativa que indique corretamente a resposta de B menos A
interseção com A menos B. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, B menos A, interseção com A menos B. Gente, B menos A é chamado de diferença do conjunto B e A. Quando a gente tem B menos A, são todos os elementos que pertencem ao conjunto B e que não pertencem ao conjunto A. Vamos supor o seguinte, é só colocar como exemplo aqui, ó. Vamos supor que meu conjunto A tem os elementos 1, 2 e 3, e o conjunto B tem os elementos 2, 3 e 4. Beleza? Só como exemplo. Se eu quero aqui a diferença de B e A, eu tenho que analisar o que tem em B e que não tem em A. 2 e 3 aparecem nos dois conjuntos. Aqui, o que não aparece é o elemento 4. Beleza? E a mesma coisa vai funcionar para o A menos B. Então, se eu tenho aqui A menos B, é tudo que aparece no conjunto A e que não aparece no conjunto B. E, de novo, ó, repare que nós temos o 2 e o 3 que se repetem, automaticamente eu tenho o elemento 1 que não aparece no conjunto B. E aí eu tenho que resolver a interseção entre esses dois conjuntos. Vamos lembrar aqui o seguinte: quando a gente fala em interseção, que é justamente essa letra U virada para baixo, eu tenho que analisar e verificar se eu tenho elementos que se repetem nesses dois conjuntos. E aí, nesse exemplo, a gente repara que um conjunto, aliás, eu tenho dois conjuntos unitários, onde o primeiro deles possui apenas o elemento 4 e o segundo deles possui apenas o elemento 1. Tranquilo? Então, nesse caso aí, a interseção, ela não existe. Então, nós temos aí como interseção o conjunto vazio, justamente porque eu não tenho elementos que se repetem nesses conjuntos. E atenção, pessoal, quando você tem o resultado de uma operação entre conjuntos, sendo o conjunto vazio, você tem duas possibilidades. Ou você coloca somente as chaves, sem nada dentro, ou o símbolo sozinho, sem as chaves. Se você escrever dessa maneira aqui, ó, reparem, o símbolo de conjunto vazio dentro das chaves, isso aqui está errado. Não façam isso, tá? Essa forma de escrita do símbolo do vazio dentro das chaves só vai aparecer quando você estiver trabalhando com subconjuntos, o que não é o nosso caso aqui. Então, a nossa resposta aqui é a letra D. Bacana? Com isso, então, a gente resolve a quarta questão aqui do nosso simulado. Bacana? Então, vamos só verificar aqui o chat. Tá ok aqui, né? Deixa eu só sair aqui rapidinho, beber uma água, só para calibrar aqui a garganta. Enquanto isso, deixa eu só analisar uma coisa aqui. Beleza. Vamos reiniciar, então? Bem, analisando aqui nosso chat, eu vejo que ainda não surgiram nenhuma dúvida, né? Beleza. Se não surgiu dúvida, vamos seguir em frente. Bacana? Ok. Próxima questão, então, diz o seguinte, olha só. Numa escola de idiomas trabalham 13 professores e cada um deles leciona apenas um idioma, sendo que 2 lecionam francês, 4 lecionam espanhol e 7 lecionam inglês. De quantas maneiras pode-se selecionar 2 professores que lecionam idiomas diferentes?
Então, pessoal, repare o seguinte, tá? Eu tenho aqui, então, professores que lecionam francês, que lecionam espanhol e que lecionam inglês. Sendo que nós temos 2 professores de francês, 4 professores de espanhol e 7 professores de inglês. E a questão quer saber de quantas maneiras eu posso selecionar professores, 2 professores que lecionam idiomas diferentes. Bem, o que eu vou fazer aqui então? Eu vou primeiro pegar a quantidade de professores que eu posso ter que lecionam francês e espanhol, depois francês e inglês, e finalmente espanhol e inglês. Então vejamos. Francês e espanhol, nós temos aqui 2 franceses e 4 de espanhol, onde 2 vezes 4 é igual a 8. Beleza. Francês e inglês, eu tenho 2 de francês com 7 de inglês, cuja multiplicação é igual a 14. Ok? E nós temos também 4 de espanhol com 7 de inglês, cuja multiplicação equivale a 28. E aí, como ele quer saber o total de maneiras, eu vou fazer o seguinte: eu vou realizar a adição entre esses resultados. Então, eu tenho que somar 8 mais 14 mais 28. 8 mais 14 equivale a 22. 22 somado com 28, o nosso resultado é igual a 50. Então, nós temos aqui a letra B. E aí, de repente, pode ser que você pergunte o seguinte, mas professor, por que o senhor fez todas essas multiplicações se ele quer saber apenas 2 professores? Justamente, pessoal, por esse motivo, tá? Porque em nenhum momento a questão especificou qual é a matéria de cada professor. Ele apenas disse que ele queria selecionar 2 professores de matérias diferentes. Então, nós temos que analisar todos os pares possíveis de matérias diferentes. Então, se eu tenho, inglês, francês e espanhol, eu tenho que analisar os pares possíveis entre essas 3 matérias, onde nós temos aí justamente a quantidade de 3 pares possíveis. E aí, em seguida, eu tenho que realizar a multiplicação entre a quantidade de professores de cada matéria. Então, por isso que eu fiz aí, repare, francês e espanhol. Se eu tenho 2 professores de francês e 4 de espanhol, eu multiplico 2 vezes 4, 8, que é o total de possibilidades que eu consigo selecionar 2 professores dentro desse conjunto. A mesma ideia, ela vai funcionar para francês e inglês e para espanhol e inglês. Como a questão quer saber esse total de maneiras, eu vou pegar o resultado de cada uma dessas multiplicações e somá-los. Por isso que o nosso resultado foi igual a 50, beleza? Aqui no chat eu estou vendo aqui que tem um comentário aqui do Felipe e do Cleiton Soares. Muito obrigado a vocês dois, tá, por estarem acompanhando a aula, beleza? Se tiverem alguma dúvida, não se esqueçam de comentar aqui que eu respondo o mais rápido possível. Bacana? Podemos continuar então? Ainda temos muita questão para fazer, né? São 12 no total, beleza? Ok, então, vamos lá. Próxima questão, nós temos aqui a questão de número 6. Ok? Deixa eu só organizar aqui. Deixa eu só voltar. Questão de número 6 me diz o seguinte, repare. Gabriela tem 25 camisas a mais do que Rafaela. Se Rafaela der 15 de suas camisas para Gabriela, esta terá o dobro de camisas de Rafaela. Juntas, essas 2 meninas têm um número de camisas igual a... Opa, vamos lá então. Questão bem interessante de ser resolvida, olha só. Primeira coisa, nós temos aqui que a Gabriela, que eu vou chamar de G, ela tem 25 camisas a mais do que Rafaela.
Logo, ela vai ter aqui nesse caso 25 mais R, tá certo? Só que, se a Rafaela der 15 de suas camisas, então eu vou ter um total da Rafaela menos 15. Para a Gabriela, então a Gabriela ela vai estar recebendo 15 camisas, beleza? Aí, nesse caso, o que acontece? Se Rafaela der 15 de suas camisas para a Gabriela, esta terá o dobro de camisas de Rafaela. Então, quer dizer o seguinte, olha só, deixa eu transformar isso aqui numa razão. Se eu tenho aqui Gabriela mais 15 sobre Rafaela menos 15, isso quer dizer que a razão é igual a 2 para 1. Por quê? Porque nós estamos trabalhando aqui o dobro. A questão diz que quando a Gabriela ela recebe as 15 camisas, tá? Ela vai ter agora o dobro de camisas que a Rafaela possui. Então, você pode transformar isso numa razão, onde a razão, numa proporção, desculpa, onde a proporção é justamente a igualdade entre duas razões, tá? Por isso que eu coloquei aí o G mais 15 sobre o R menos 15, que é igual a 2 sobre 1. Uma dica bem importante. Vamos supor que, de repente, você escrevesse a primeira fração de forma inversa. Ou seja, você colocasse R menos 15 sobre G mais 15. Você ainda assim igualaria 2 sobre 1? A resposta é não. Por quê? Porque quem é que vai ter mais camisas? É a Gabriela. Então, esse 2, ele sempre tem que estar na mesma direção horizontal da Gabriela. Por isso que, como eu coloquei a Gabriela na parte de cima da fração, após a igualdade, o 2 também tem que estar na parte de cima. Beleza? Ok. Só que atenção, eu só fiz preparar a questão, não comecei a resolver ainda, tá? Vamos começar a resolução agora. Repare aqui comigo. Então, aqui eu vou ter o seguinte, olha só. Eu tenho duas informações. Eu tenho aqui que a Gabriela é igual a 25 mais R, e eu tenho a informação referente à nossa proporção. Só que, por se tratar de igualdade, quando eu for multiplicar em diagonal, eu vou ter uma equação. Vejamos, vou multiplicar aqui em diagonal, olha lá. Então, eu vou ter, cadê? 2 que multiplica R menos 15, que é igual a 1 que multiplica G mais 15. Opa! Se é 1 vezes alguém, esse resultado não altera. Então, é só repetir. Beleza. Aqui do lado esquerdo, reparem que a gente vai fazer a distribuição multiplicativa. Então, nós temos 2 vezes R, que é 2R, menos 2 vezes 15, que é igual a 30. Tudo isso é igual a G mais 15. Deixa eu te chamar a atenção para uma seguinte coisa aqui, uma seguinte situação, olha só. Você repara que nós chegamos aí numa equação de primeiro grau, certo? Só que tem um pequeno detalhe. Nessa nossa equação, nós temos duas letras diferentes. Nessa equação, nós temos a letra R e nós temos a letra G. Ora, pessoal, quando nós temos uma equação com duas letras diferentes, nós não temos como achar um resultado específico, tá bom? O que eu vou fazer, então? Eu tenho que trabalhar de uma forma que a equação ela passe a depender de apenas uma letra. Então, como é que vai ser feito isso? Acompanhe comigo. Aqui nesse caso, eu vou fazer o seguinte. Como eu sei que G é igual a 25 mais R, então é essa expressão que eu vou substituir aqui na letra G da nossa equação. Então, repare, eu vou ter 2R menos 30 igual a 25 mais R menos 15, certo? Justamente por esse motivo, que no lugar da letra G, ficou aqui a expressão 25 mais R, que é proveniente
da primeira informação que a questão nos forneceu. Vamos continuar agora, então. Olha lá. Então, vou ter 2R menos 30 igual a 25 menos 15 equivale a 10. Então, vou ter 10 mais R. Ok. Arrumando a equação aqui, vai ficar da seguinte maneira. 2R, esse R do segundo membro passará ao primeiro trocando o seu sinal, assim como esse 30 que é negativo virá ao segundo membro de forma positiva. Opa, é 30, né? Coloquei 40. Já estou pensando na resposta. Olha aí dando spoiler, né? Então, vamos lá. 2R menos R, nós temos R igual a 10 mais 30, que equivale a 40. Eu já achei a quantidade de camisas que a Rafaela possui. E a Gabriela? Bem, a Gabriela, reparem que ela depende de quem? G é igual a 25 mais R. Até então, pessoal, a gente não sabia qual era a quantidade de camisas que a Rafaela possuía. Agora nós sabemos que ela possui 40. Então, eu vou ter 25 mais 40, cujo resultado é igual a 65. Mas atenção, a questão quer saber o seguinte, olha lá. Essas duas meninas, ou seja, as duas juntas, elas têm uma quantidade de camisas igual a, vamos verificar então, olha lá. Gabriela mais Rafaela é um total de 65 mais 40, cujo resultado é igual a 105. Então, as duas juntas possuem 105 camisas. Automaticamente, o nosso gabarito dessa questão aqui é a letra A. Beleza, pessoal? Então, tem uma outra questão muito interessante, onde essa questão, ela trabalha a parte de sistema. Sistema é um assunto que ele é muito cobrado em concurso público. Então, com toda certeza, você vai ter uma questão de sistema aí na sua prova, né, do concurso da Polícia Militar, certo? Com toda certeza. Então, você verifica que o mais importante do sistema não é nem tanto saber resolvê-lo. O mais importante do sistema é você saber interpretar esse sistema de forma que você consiga jogar as informações e transformá-las em expressões matemáticas para aí sim você conseguir resolver a tua questão. Belezinha? Vamos aqui à nossa próxima questão, então? Acompanhe comigo, vamos lá. Agora nós temos a questão de número 7, né? Ok. O refeitório do curso de formação de soldados da PM do Paraná será reformado, trocando-se as lajotas. Deixa eu colocar aqui no tamanho maior, né? Trocando-se as lajotas que revestem o seu chão. O chão desse refeitório tem formato retangular. Opa! Então, nós temos aqui um retângulo, não está muito bem desenhado, mas acho que dá para entender, né? Onde nós temos 9 metros de comprimento por 14 metros de largura. E as lajotas que serão colocadas nesse chão, ou seja, elas são quadradas. Então, eu vou encher aqui de quadradinhos, tá? A questão quer saber quantos quadradinhos que tem 60 centímetros de lado. Opa, não se esqueçam que se é quadrado, eu tenho comprimento e largura com o mesmo tamanho, beleza? Então, ele quer saber quantos quadradinhos de 60 centímetros de lado caberão nesse chão que tem 14 metros por 9 metros de área, né? De comprimento, na verdade, certo? Então, vamos lá. Para que a gente possa resolver isso, eu dependo da área, onde a área de um retângulo é sempre dado por base vezes altura, ou, se você preferir, comprimento vezes largura. Aqui, nesse caso, eu tenho 14 de largura por 9 metros de comprimento.
Ao resolver essa multiplicação, a gente chega em 126 metros quadrados. Essa é a área do chão. A área aqui de cada lajota, né, é um quadradinho de 60 por 60, onde 60 vezes 60 equivale a 3.600. Só que é 3.600 centímetros quadrados. E daí, pessoal? E daí o seguinte, deixa eu só sair aqui para trocar de cor, fica melhor. Quando a gente trabalha com o comprimento, eu tenho aqui o seguinte, 1 metro é minha base, então eu tenho metro, decímetro, centímetro e milímetro, certo? Para cá nós temos o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Por que eu estou te mostrando isso? Justamente pelo seguinte, eu tenho 126 metros quadrados e eu tenho 3.600 centímetros quadrados. Eu não posso trabalhar com esses dois elementos que possuem unidades de medidas diferentes. Ou seja, eu tenho que jogar tudo para centímetros quadrados ou tudo para metros quadrados. Bacana? Quando você tem esse tipo de questão, vou te dar um conselho. De preferência, você joga o valor maior para o menor. Então, eu vou transformar de metro quadrado para centímetro quadrado. De que maneira? Repare, eu tenho aqui metro que eu vou pular uma casa e vou pular 2 casas. Então, se eu vou pular 2 casas, eu vou acrescentar 2 zeros à direita. Mas cuidado, pessoal. Deixa eu voltar aqui para conversar contigo. Muito cuidado em relação a isso, por quê? Porque nós estamos trabalhando com unidades de medida em relação à área. Então, quer dizer que eu tenho aqui metros quadrados, centímetros quadrados e por aí vai. E o que isso tem a ver com a transformação? Tem a ver o seguinte, que quando você tem, nesse caso, a tua medida em relação à área, cada casa equivale a 2 casas. Então, quer dizer o seguinte, como de metro para centímetro ele vai pular 2 casas, você pega essa quantidade e multiplica por 2. 2 vezes 2 é 4. Então, a gente vai ter um acréscimo aí, reparem, de 4 casas. 4 casas aqui no 126. Então, eu vou ter 126 com mais 4 zeros, certo? E aqui está em centímetros quadrados. Agora sim, como eu quero saber a quantidade de lajota, basta resolver essa divisão, onde eu tenho 1, 2 zeros em cima, que irão ser cancelados com 1, 2 zeros embaixo. Então, a gente vai resolver a seguinte divisão. 12.600 dividido para 36. E, professor, mas no dia da prova não vai ter calculadora. Ora, pessoal, não tem problema. Vamos fazer esse negócio na mão, olha lá. 12.600 dividido para 36. 126 para 36, o mais próximo é 3. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9, com mais um, 10. Então, eu tenho aqui 108. 126 menos 108, o nosso resultado é igual a 18. E aí, a gente desce o próximo zero. 180 para 36, essa divisão me dá como resultado igual a 5. Então, 5 vezes 36 é 180, resto zero. Só que ainda falta um zero aqui no nosso dividendo, né? Então, esse zero que ainda falta, a gente acrescenta aqui no quociente. Então, a gente tem como resultado o seguinte, o total de lajotas que irão caber nesse chão de 14 metros por 9 metros equivale a 350, tá? Então, a gente tem um total de 350 lajotas, onde cada lajota tem 60 centímetros de lado, por se tratar de um quadrado, e esse total vai ser colocado no chão, que possui, no chão retangular, né?
que possui 14 metros por 9 metros. Beleza, pessoal? Ok, então, analisando aqui o chat, nós não temos ainda nenhuma pergunta, não tem problema. Vamos verificar aqui, então, a nossa próxima pergunta. Vamos lá. Próxima questão me diz o seguinte. Opa, também trabalha com área, né? Eu acho, não sei, vamos ver. Um terreno retangular de 1.000 metros quadrados é tal que o seu comprimento mede 15 metros a mais do que a sua largura. A questão quer saber o perímetro desse terreno. Gente, aqui acontece o seguinte, olha só. Nós temos aqui um retângulo, tá? Onde esse retângulo, eu não sei quanto é que vale o comprimento ou largura, mas se eu chamar aqui de x, o comprimento ele tem 15 metros a mais do que a largura. A questão está nos informando que eu tenho 1.000 metros quadrados. Opa! Por se tratar de uma unidade de comprimento elevado ao quadrado, isso quer dizer que estamos trabalhando com área. E a área de um retângulo equivale à base vezes a altura. Então, eu vou ter x, que multiplica x mais 15. Tudo isso é igual a 1.000, que é justamente o valor da minha área. Então, aqui nesse caso, olha lá. Esse x vai ser distribuído. Então, vejamos. X vezes x é x ao quadrado e x vezes 15 é 15x. Tudo isso é igual a 1.000. Beleza. Arrumando aqui a nossa equação, eu vou ter x ao quadrado mais 15x menos 1.000 igual a zero. Beleza? Ok. Então, nós temos aí uma equação de segundo grau. Vamos trabalhar, então, com o nosso amigo delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, onde o que acontece? Aqui nesse caso, pessoal, se eu tenho o delta que é igual a b ao quadrado menos 4ac, vem a seguinte pergunta. Professor, quem é A, quem é B, quem é C? Bem, o A é o valor que acompanha a letra que está com o expoente 2, o B é o que acompanha a letra sozinha e o C é o termo independente. Independente, pois, ele não depende de nenhuma letra. Beleza? Então, vamos lá. Aqui eu vou ter, então, 15 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale menos 1.000. 15 ao quadrado, o resultado é o mesmo do que 15 vezes 15, cujo valor é 225. Ao resolver essa multiplicação aqui, repare que nós temos menos com menos é mais, 4 vezes 1.000, que é 4.000. E resolvendo essa adição, logicamente, nós temos um resultado igual a 4.225. Esse é o valor do delta. Sobre a água aqui, que a garganta está pedindo arrego, né? Esse é o valor do delta, certo, pessoal? Agora vamos descobrir as raízes. Para que a gente possa achar as raízes, eu dependo da seguinte fórmula. Menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Onde, de acordo com essa questão, reparem que o valor de b é 15, né? Que é esse aqui. Então, eu vou ter... Cadê aqui o negocinho? Eu vou ter menos 15, é a primeira raiz, tá? Mais a raiz quadrada de delta. Ora, a raiz quadrada de 4.225 equivale a 65. Sobre 2 vezes A, já que o A vale 1, então dá 2. Então, nós teremos 65 menos 15, cujo resultado é igual a 50, certo? 50 dividido por 2, o x' vale 25. Beleza?
Vamos achar agora o possível segundo valor para x. Como nós trabalhamos antes aqui, pessoal, com a adição no numerador, eu vou trabalhar agora com a subtração. Então, vou ter menos 15, menos 65, onde, com sinais iguais, você soma e repete o sinal. Então, vou ter aqui menos 80 sobre 2, cujo resultado é menos 40. Mas atenção aqui para o seguinte, esse resultado ele é negativo, só que a questão ela trabalha diretamente com medida. E se trabalha com medida, esse segundo resultado não nos interessa. E aí tu pergunta, peraí, professor, mas por que que esse segundo resultado ele não vai nos interessar? Justamente porque quando você trabalha com medida, não existe medida negativa. Ou seja, ninguém tem, por exemplo, menos 1,80 m. Eu não vou sair para caminhar e percorrer menos 4 quilômetros, por exemplo, né? Então, quando você trabalha com medida, o valor negativo você descarta, tá bom? Beleza? Vamos continuar aqui a questão, então. Se eu descartei, então, esse valor negativo, pessoal, quer dizer que eu vou ficar, logicamente, somente com o valor positivo, tá? Então, nós estamos trabalhando com o x igual a 25. Beleza. Então, se o x é igual a 25, quer dizer o seguinte, que a minha largura aqui é 25 e que o meu comprimento equivale a 25 mais 15, cujo resultado é igual a 40. Beleza? Então, nós temos 40 de comprimento e 25 de largura. Mas, atenção, a questão quer saber o perímetro. E o perímetro equivale a quem? Equivale à soma de todos os lados. Então, nós temos dois lados que medem 40 e dois lados que medem 25. Sendo assim, pessoal, 40 vezes 2 é igual a 80, 25 vezes 2 é igual a 50. Então, nosso perímetro equivale a 130 metros. Mas, professor, por que que o perímetro o senhor não coloca metros quadrados? Porque o perímetro, ele não equivale à área, tá? Muito cuidado em relação a isso, ok? Perímetro é como se você estivesse analisando lado a lado. E a área, aliás, o expoente 2 só aparece quando você calcula a área. E aí você tem que multiplicar pelo menos dois lados, tá bom? Então, nesse caso, a gente conseguiu aqui resolver mais uma questão, que foi a questão de número 8, tá? Cujo resultado é igual a 130 metros. Beleza, pessoal? É importante também que você faça o seguinte, tá? Que você analise essas questões e antes de você verificar a minha resolução, dá um pause aí no vídeo, se você vai assistir depois, tenta resolver e depois você volta aí para verificar a nossa resolução, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat, até agora não, tá tranquilo. Vamos aqui então para a nossa próxima questão. A questão então diz o seguinte, vamos lá. Questão 9. Um aquário possui base com lados iguais a 2 e 2,5 metros e altura igual a 3 metros. Qual é o volume desse quadrado? Opa, moçada, a questão quer saber volume. Quando você calcula volume, basta você multiplicar as três medidas que a questão te dá. Quais três medidas? Comprimento, largura e altura. Então, aqui eu vou multiplicar 2 por 2,5 por 3, certo? Onde nós teremos 2 vezes 2,5, o resultado é igual a 5, e 5 vezes 3, o resultado é igual a 15. E atenção, pessoal, quando você trabalha com volume, pelo fato de você estar multiplicando três medidas, né, a unidade de comprimento ou unidade de medida tem que estar elevada ao cubo. Por isso que nós temos aí o volume sendo igual a 15 metros cúbicos,
automaticamente, então, aqui o nosso gabarito equivale, aliás, à letra A. Beleza, moçada? Então, questão bem interessante essa, né, que trata de volume. Beleza? Próxima questão, repare, a questão aqui é um pouquinho mais complicada. A média de idades do plantel de jogadores de um clube de futebol é de 25,5 anos. A tabela mostra a distribuição das idades desses jogadores. E aí você analisa o seguinte, tá? Você analisa que, de acordo com essa tabela, nós temos o seguinte. Nós temos 6 jogadores, não é isso? 6 ou 4? Deixa eu ver aqui. Nós temos 6 jogadores que possuem 20 anos, 4 jogadores que possuem 22 anos e assim sucessivamente. Logo, então, nós iremos trabalhar aqui com a média aritmética ponderada, tá? É quando nós temos uma quantidade muito grande de elementos, só que, mesmo essa quantidade sendo muito grande, nós temos muitos elementos repetidos, né? Com valores repetidos. Então, a gente trabalha também com a multiplicação. Então, vejamos aqui como é que vai ser feita a questão. Acompanhe comigo. Aqui eu vou ter o seguinte, então, olha lá, só colocar uma tela maior, né? Que eu vou precisar de mais espaço. Questão número 10, beleza? Então, olha só, pessoal. Eu tenho aqui que fazer o seguinte. Eu vou, primeiramente, multiplicar esses valores. Então, eu vou ter 20 vezes 6, mais 22 vezes 4, mais 25 vezes 3, mais 27 vezes n, mais 28 vezes 8, mais 30 vezes 5. Por que eu estou realizando essa multiplicação? Eu estou realizando essa multiplicação, pessoal, porque nós temos aí a quantidade de jogadores e a idade de cada um deles. Então, é como se eu fosse somar o total desses jogadores. Só que, logicamente, fica muito mais fácil eu multiplicar 28 por 8 do que somar 28 mais 28 mais 28, 8 vezes seguidas, né? Então, vamos lá. 20 vezes 6, o resultado é 120, mais 22 vezes 4, cujo resultado é 88, mais 25 vezes 3, cujo resultado é igual a 75, mais 27n, mais 28 vezes 8, cujo resultado é igual a quanto? Deixa eu ver aqui. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 2, 16, 224, né? Mais 30 vezes 5, cujo resultado é igual a 150. Beleza? Em seguida, agora, eu vou resolver a adição entre esses valores. Porém, não se esqueçam aqui o seguinte, que esse 27 aqui, ele depende da letra N. Ou seja, se ele depende de uma letra, ele não pode ser somado com os números normais. Então, eu vou somar esses 5 elementos, né? Aliás, dos 6 elementos, eu vou somar os 5, pois eu estou excluindo, por enquanto, o 27n, beleza? E essa soma, ela equivale a quanto? Ela equivale a 657. Então, eu vou ter 657 mais 27n, tá? E isso aqui equivale a quem? Isso aqui é a soma. Então, eu tenho que dividir essa soma pela quantidade de jogadores, onde nós temos, reparem, tenho 6, mais 4, mais 3, mais 8, mais 5, mais n. Então, eu vou ter 10, 13... 13 com 8, 21, com mais 5, 26. Então, eu vou ter 26 mais n. Quando você realiza essa divisão aqui, pessoal, a gente acha a nossa média. E, de acordo com a questão, essa média vale 25,5. Belezinha? Então, vamos lá. Aqui, nesse caso, o que nós iremos fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar
e multiplicar essa razão, essa proporção, aliás, tá? Não se esqueçam que quando não tem ninguém aqui embaixo, vale 1. A gente vai resolver agora a multiplicação em diagonal, tá? Pois eu estou trabalhando com a média. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter 25,5 vezes 26 mais n, que isso é igual a 657 mais 27n. Belezinha? Quando a gente multiplica, pessoal, 25,5 por 26, o nosso resultado é 663, mais 25,5n, que isso é igual a 657 mais 27n, beleza? Vamos continuar a equação aqui do lado agora, olha lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou arrumar a equação de modo que nós tenhamos letras para um lado e números para o outro. Então, vai ficar da seguinte maneira. Eu tenho 27n menos 25,5n, que é igual a 663 menos 657. Beleza. Ao resolvermos essa diferença de 27 para 25,5, o resultado é 1,5, ou 1,5. 663 menos 657, o resultado é igual a 6. Então, nós temos n, que é igual a 6 dividido para 1,5. E esse resultado é igual a 4, que é justamente o valor do n que a questão me pede. Então, o gabarito aqui é a letra B. Só um detalhe importante, pessoal. Vamos supor que, de repente, você não soubesse essa divisão. Como é que a gente poderia fazer? Você poderia fazer o seguinte, olha lá. 1,5 é a mesma coisa do que 3 dividido por 2, né? Que é metade de 3. E aí, por se tratar de divisão, eu faço o seguinte. Eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, eu vou ter 6 vezes 2, que é 12, e 12 dividido por 3, que é igual a 4. Então, repare que a gente consegue chegar, de repente, ao mesmo resultado, apenas mudando a forma de fazer, né? Porque aí, nesse caso agora, eu estou trabalhando com a fração, tá bom? Então, tá aí mais uma questão bem interessante do nosso simulado. Questão essa que trata de estatística, onde ela é trabalhada com a média aritmética ponderada. Ela é difícil? Bem, pessoal, eu não diria tanto assim ser difícil, mas eu diria que ela tem um certo trabalhinho, ela é trabalhosa, né? Ela te dá um trabalho para ser realizada, para ser resolvida, certo? Mas, assim, de certa forma, é muito bacana resolver esse tipo de questão. Opa, tô vendo aqui no chat que o meu amigo aqui, ó, Thiago Araújo, do canal Escola de Números, ele também tem um Instagram, Escola de Números, que é excelente, né? Tem muitas dicas bacanas. É um cara também fantástico. Tiagão, um grande abraço, meu amigo. Obrigado pela audiência aí, tá certo? Vamos aqui continuar a nossa questão, a nossa resolução, aliás. Vamos pegar agora aqui a próxima questão, que é a questão de número 11, certo? Deixa eu só organizar aqui. Belezinha. Vamos lá, então. Questão de número 11. Deixa eu pegar aqui em tamanho maior. Em uma mistura de água e óleo, o óleo corresponde... Opa, essa é a primeira. Estou ficando doido. O número de ligações telefônicas efetuadas na central telefônica de um clube de futebol, mês a mês, no ano de 2019, pode ser representado por este gráfico. E aí nós temos um gráfico aí ao lado, certo? Beleza. Com base no gráfico, pode-se afirmar que a quantidade total de meses em que o número de ligações foi maior ou igual a 1.200
e menor ou igual a 1.300 é? Opa, pessoal. Então, nós temos que procurar o seguinte, os valores, né, dos meses cujo resultado está entre 1.200 e 1.300, inclusive. Então, vamos lá. Janeiro foi 1.000, não nos interessa. Deixa eu só pegar aqui uma canetinha diferente. Fevereiro foi 1.200, serve. Março, 1.250 também serve. Abril, 1.300 serve. Maio, 1.350 não serve, porque é maior do que 1.300, né? Junho, 1.220 serve. Julho, 1.200 serve. Agosto, 1.100 não serve, porque é menor do que 1.200. Setembro, 1.220 serve. Outubro, 1.200 também serve. Novembro, 1.300 também serve. E dezembro foi 1.500 e não serve porque é um valor maior do que 1.300. Como a questão quer saber, pessoal, a quantidade total de meses, é só a gente resolver a adição ou a contagem de quantos meses eu marquei aqui. Então, repare que nós temos 3, com mais 2, 5, com mais 3, 8 meses. Então, repare que essa questão aqui, na verdade, ela é mais interpretativa do que uma questão que a gente necessita de cálculos exorbitantes, né? Então, você analisa também com isso o seguinte, que não necessariamente uma questão que trabalha com tabelas ou gráficos é uma questão muito difícil de ser feita. Você consegue analisar com isso que uma questão de tabela e gráfico, ela é meramente interpretativa. Ela tem mais interpretação do que cálculo, na verdade, né? Então, é uma questão bem fácil que eu acredito que, se de repente cair uma questão parecida com essa na prova, você não vai errar. É assim a gente espera, né? Verificando aqui. Aí, Tiagão respondeu. Beleza, Tiago. Vamos aqui à nossa próxima questão, pessoal, que eu acho que é a última do nosso simulado, né? Temos aqui a questão, deixa eu colocar aqui na tela cheia, beleza? Questão de número 12. A questão aqui é bem bacana também, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Um restaurante opera com duas modalidades de preço. Ele cobra R$ 5,00 a cada 100 gramas de comida e oferece também a cobrança de um valor fixo de R$ 25,00 para comer à vontade, sem pesagem e quantidade livre de comida consumida. Assinale a partir de qual quantidade de comida é preferível a segunda opção. Então, vamos lá. A questão cobra R$ 5,00 a cada 100 gramas. Então, vamos lá. Com 100 gramas, ele paga 5. Com 200 gramas, ele paga R$ 10. Com 300 gramas, paga R$ 15. Com 400 gramas, paga R$ 20. E com 500 gramas, pagará R$ 25. Por que isso? Porque reparem que, aqui nesse caso, ele soma R$ 5,00 a cada 100 gramas. Então, aqui eu tenho 5 mais 5, que é 10, 10 mais 5, que é 15, mais 5, que é 20, mais 5, que é 25. E quando chegar em 500 gramas, né, de comida, que é a massa da comida no prato, você vai ter aqui, pessoal, o valor equivalente ao preço, à cobrança fixa, né, de R$ 25,00, que ele diz que dá para comer à vontade. Opa! Se dá para comer à vontade, o que acontece? Vamos supor que nesse dia você está com uma fome maior do que a que você está acostumado. E aí você se serve no prato e deu 600 gramas de comida. Pelo preço normal, onde você paga R$ 5,00 a cada 100 gramas, quer dizer que o quilo custa R$ 50, né? Você iria pagar R$ 30. Mas se você optar pela promoção do comer à vontade, você pode colocar 1 quilo de comida e se aguentar. De qualquer forma, você vai pagar os R$ 25.
Então, a questão quer saber aqui justamente isso. Reparem. A questão quer saber a partir de que quantidade de comida é preferível a segunda opção. Então, a gente tem aqui a partir de 500 gramas. Por quê? Porque a partir de 500 gramas, os preços se equivalem e, logicamente, qualquer quantidade acima de 500 gramas, você continuará pagando R$ 25,00 e não a fração equivalente a R$ 5,00 por cada 100 gramas de comida. Tá certo, pessoal? Então, com isso aqui, a gente finaliza a nossa última questão do nosso simulado e a última questão aqui da nossa live. Eu espero que quem acompanhou as questões aí tenha gostado, tá certo? Estou vendo aqui nos comentários aqui o Cleiton Soares me agradecendo. Ô, Cleiton, obrigado pela tua participação, tá? Obrigado pela tua audiência. E assim, cara, de vez em quando eu vou ficar fazendo aqui umas lives de resolução de questões, seja voltadas para concurso ou para a escola também, né? Porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Tiagão, que está aí assistindo também, acho que o Everton também está por aí, sabem disso, né? Nós somos professores, e se tem uma coisa que a gente tem prazer em fazer, é ensinar, tá certo? Então, pessoal, acho que essa live aqui vai ficar gravada aí, tá? Para quem assistir depois também, muito obrigado pela participação, pela audiência. Não se esqueçam de, se possível, para me ajudar a se inscrever no canal. Acompanhe também meu Instagram lá, né, que é o prof.marioandré, tá certo? E nós temos aí, como eu falei para vocês, né, mais cedo, nós temos aí dois também excelentes professores, que é o Everton, do Matemática Top, que também tem canal aqui no YouTube, e o Instagram dele é o Matemática Top, e o Tiago Araújo, né, que ele tem o YouTube e tem também um Instagram que é o Escola de Números, né? Que é um Instagram excelente, tá certo? É um cara também, assim, que a gente tem uma amizade muito boa, um cara que eu conheci aqui por intermédio da internet, do YouTube, né? E a gente estreitou o laço de uma maneira muito legal, tá certo? Então, pessoal, é isso. Eu acho que semana que vem eu faço uma outra live voltada para algum assunto de concurso, ou algum assunto que vocês queiram aí, a gente vai conversando pelo Instagram, por aqui mesmo também, tá bom? No mais, muito obrigado. Eu te aguardo na nossa próxima aula. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até breve.